Tudo bem, doutor Badaró? Boa tarde, senhor. Tenho certeza que o senhor está ansioso também. Com certeza. Apesar de professor, tudo, mas a gente sempre fica com essa... É verdade. A responsabilidade de defender alguém é um peso muito grande, a gente não pode brincar disso. É verdade. Então, podemos pensar a leitura do relatório? Sim, Excelência. Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo, então, de 15 minutos. Excelentíssimo senhor ministro Sebastião Rey Júnior, digníssimo presidente desta turma e relator desse recurso em habeas corpus, eminentes ministros Og Fernandes, Rogério Schietti, Antônio Palheiros e ministro Brandão. Faço a saudação a vossas excelências, manifestando minha alegria de, pela primeira vez, ministro Carlos Pires Brandão, poder sustentar na presença de vossa excelência como ministro. Já o fiz no Tribunal Regional Federal e, assim como a eminente subprocuradora desejou sucesso e felicidade, assim também a defesa o faz. Eminente procuradora, subprocuradora doutora Ana Borges Coelho Santos, receba também a saudação da defesa. Senhores advogados, senhores funcionários, eminentes ministros, o caso aqui me parece bem simples do ponto de vista teórico, legal, própria dogmática da teoria das cautelaridades, e envolve a absoluta ausência de contemporaneidade da decisão que decretou as medidas cautelares com os fatos investigados. Eu não caberia falar ou trazer qualquer comentário sobre o que é contemporaneidade. Eu vou apenas relatar uma sequência de datas e fatos a vossas excelências. Me parece que isto é suficiente. E os fatos aqui, o senhor Regis Oldari Lima de Freitas, professor de Direito na Universidade Estadual de Roraima, na época dos fatos, alçada a condição de reitor daquela universidade, se viu envolvido nesta investigação que envolve corrupção ativa, corrupção passiva, fraude à licitação, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Tudo decorreria do desvio de dinheiro da universidade quando ele era reitor. E os fatos começam de relevância em 11 de agosto de 2023. É publicado no Diário Oficial, em 11 de agosto de 2023, a adjudicação de um contrato entre a universidade e uma empresa 3D Engenharia. 6 dias depois, 17 de agosto de 2023, uma funcionária da empresa 3D Engenharia comparece a um banco para sacar R$3.200.000 em dinheiro. Obviamente, deve ter pedido provisionamento para o banco pela quantia, isso chamou a atenção, e no mesmo dia, a magistrada decreta busca e apreensão nesta empresa 3D Engenharia e na residência de um dos seus sócios, Alexandre Viana Amorim. Passado isso, algum tempo depois, no dia 8 de outubro de 2023, é decretada nova busca e apreensão na residência de outros 2 sócios dessa 3D Engenharia e no gabinete da reitoria. A inferência que se deve ter feito é, já que próximo da data do saque pela 3D houve adjudicação de um contrato para ela, provavelmente esse dinheiro tem alguma relação com aquele contrato. As buscas foram cumpridas, os investigados se apresentaram, o doutor Regis prestou todos os esclarecimentos necessários, inclusive antes desta segunda busca, demonstrou o erro do Diário Oficial desta adjudicação e a data certa dessa adjudicação, para que vossas excelências tenham, já direi à frente, a homologação e adjudicação desse contrato se dera 29 de dezembro de 2022, publicado no Diário Oficial dia 2 de dezembro de 23, muito antes desta data. Mas então, quase um ano depois, eminentes ministros, quase um ano depois, em 7 de junho de 2024, a autoridade policial representa por prisões preventivas e medidas cautelares alternativas à prisão contra várias pessoas, entre eles o reitor. Em 7 de junho de 24. O saque do dinheiro tinha sido em 11 de agosto de 23. E realmente parece que não havia urgência, porque nesta representação em que a autoridade policial delimita o que ela teria apurado como desvio de valores da universidade, bem como recebimentos do senhor Regis, ela delimita claramente que esses recebimentos se deram nos anos de 2022 até
agosto de 2023. Portanto, já em junho de 24, se está parado em fatos de agosto de 2023. A autoridade judiciária, diante desse pedido, pede que a autoridade policial preste informações complementares antes dela decretar. E vejam, Vossa Excelência, a autoridade policial não devia ter nenhuma pressa, porque ela representa em 7 de junho de 24 e só 11 de dezembro de 24, 6 meses depois, é que ela presta as informações complementares solicitadas pela autoridade judiciária, sem indicar qualquer fato novo. Em 12 de fevereiro de 24, a autoridade policial presta novas informações e adita outros investigados. E em 11 de março de 25, a meritíssima juíza defere a busca e apreensão e 8 medidas cautelares. Impôs ao paciente, que já não era mais reitor da universidade, ocupava o cargo de corregedor-geral do Estado, as seguintes medidas cautelares: proibição de contratar, ser nomeado ou continuar no exercício de cargos comissionados ou políticos, licitar com o poder público em todas as esferas. Não era relacionado com o cargo dele. Proibição de acesso ou frequência a qualquer prédio da universidade estadual e a órgãos da administração pública direta, estadual ou municipal. Monitoração eletrônica. Proibição de contato com outros investigados. Proibição de ausentar-se da comarca. Recolhimento domiciliar noturno. Recolhimento de passaporte e obrigação de comunicar mudanças de endereço. Isto, eminentes ministros, no dia 11 de março de 23, quando o último ato apurado era de 11 de agosto, decretado 11 de março de 25, quando o último ato apurado era de 11 de agosto de 2023. Não há absolutamente nenhum fato novo. Isto está plasmado no acórdão que concede parcialmente a ordem, eminentes ministros. Mas mais, há um dado realmente impressionante e que fere a qualquer lógica da tutela cautelar. Nesta decisão de 11 de março de 2025, também havia sido pedida a prisão preventiva dos investigados. E Sua Excelência, a magistrada, eminente ministro Sebastião, sempre lê a valoração dos fatos nas sentenças, nos acórdãos. A magistrada diz: quanto ao pedido de prisão preventiva, em que pese o parecer ministerial sustente que há necessidade de acautelar a ordem pública e evitar a reiteração criminosa, tendo opinado favoravelmente pela decretação das prisões preventivas de fulano, beltrano e cicrano, tenho, neste momento, não vislumbra a presença de perigo em mora, capaz de valer o caráter excepcional da medida extrema, sendo alcançado ainda pela falta de contemporaneidade. Explico. Ocorre que, em relação ao perigo em mora, após a concessão judicial para cumprimento de buscas domiciliares na empresa 3D, que ocorrera em 17 de agosto de 23, e na instituição de ensino UERR, que ocorrera 8 de outubro de 23, que se apresentaram urgentes naquela ocasião, ocorrida ainda no mês de agosto de 23, não há como ignorar que a ciência dos investigados acerca da presente investigação com a deflagração da Operação Árpia, ainda no mês de agosto de 2023, certamente redundou em providências por parte destes que, no momento atual da decisão, não mais seriam impedidas, considerando principalmente que o investigado Régis Oldari, indicado como chefe da organização criminosa, não ocupa mais o cargo de reitor na instituição de ensino da UER, cuja posição lhe oportunizava a reiteração das práticas de delito naquela instituição. Então, eminentes ministros, a própria juíza reconhece, em 11 de março de 2025, como não poderia deixar de reconhecê-lo, que não haveria mais contemporaneidade para fatos que cessaram em agosto de 2023. Mas, de forma absolutamente contraditória, decreta medida cautelar alternativa à prisão. Do ponto de vista lógico, eminentes ministros, Vossa Excelência sabem disso melhor que qualquer um, a exigência de contemporaneidade surgiu antes da Lei 13.964, nos julgados deste egrégio tribunal. A medida cautelar só é necessária se contemporânea, se há perigo contemporâneo. Havendo perigo contemporâneo,
Eu vou verificar a intensidade deste perigo contemporâneo para buscar a medida adequada, começando das menos gravosas para as mais gravosas. Se não há contemporaneidade para a medida cautelar, não há contemporaneidade para nenhuma medida cautelar. Eu posso ter uma contemporaneidade porque há perigo contemporâneo baixo e decreto medidas cautelares menos restritivas. Eu posso ter contemporaneidade porque há perigo contemporâneo severo e eu decreto a prisão como última ratio. Aliás, é exatamente o que diz o parágrafo 2º do 312 do Código. A decisão que decretar a prisão preventiva deverá ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos, novos ou contemporâneos, que justifiquem a aplicação da medida adotada. Se não havia contemporaneidade para a prisão preventiva, não há contemporaneidade para nenhuma das medidas cautelares. Aliás, o egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso assim o reconhece, também no acórdão, e tenta, todavia, corrigir em fundamentação de habeas corpus o que não for a fundamentação da decisão atacada. O tribunal diz, no seu acórdão, ora impugnado, embora tenha havido imprecisão técnica na fundamentação empregada pela autoridade coatora ao apreciar o pedido de prisão preventiva, tal equívoco não macula a decisão como um todo, no que se refere à necessidade e adequação das medidas cautelares alternativas. Data venia macula. Se não há perigo contemporâneo, não há necessidade de cautelar alguma. Havendo perigo contemporâneo, se busca qual a medida cautelar mais adequada. E para concluir, eminentes ministros, vejam o que aconteceu logo depois de agosto de 2023. Tendo ciência desses fatos, em 3 de dezembro de 23, o então reitor, o paciente Regis Oldari, determina a instauração de um processo administrativo punitivo contra a 3D Engenharia. 19 de dezembro de 2023, aparecer jurídico da universidade pela rescisão unilateral do contrato. 29 de dezembro de 2023, o paciente, então reitor, decide pela rescisão unilateral do contrato, aplicando sanções de suspensão temporária da empresa licitar com a universidade estadual e declaração de sua inidoneidade e de retenção de créditos decorrentes do contrato. Portanto, eminentes ministros, não há nada, absolutamente nada a partir de agosto de 2023. Os recebimentos e a rescisão do contrato acabam em dezembro de 23. E em março de 2025 são decretadas estas medidas. Não há justificativa para o paciente que é professor de direito estar proibido de ingressar, inclusive, na faculdade na qual leciona. Ele não é mais reitor, não tem acesso à reitoria, não tem acesso aos computadores ou aos sistemas administrativos da universidade. Era corregedor-geral do Estado, um cargo de confiança do governador, demitiu-se a pedido para poder fazer a sua defesa e abandonou o cargo. Mesmo assim, está proibido também de ingressar na corregedoria. Está proibido de ausentar-se da comarca. Está com tornozeleira, o que, obviamente, comparado com uma prisão preventiva, é muito menos, mas que causa, sim, e este egrégio tribunal já reconheceu até em tema repetitivo, sérios constrangimentos para a pessoa. Então, o que se pede é que Vossas Excelências, reconhecendo a absoluta falta de contemporaneidade da decisão proferida no dia 11 de março de 2025, em relação a fatos que cessaram em agosto de 2023, deem provimento ao recurso em habeas corpus e revoguem todas as medidas. Se assim não for, e com isso concluo, eminentes ministros, ao menos que estas medidas mais gravosas, absolutamente injustificadas, proibição de entrar na reitoria e nos prédios administrativos, notadamente na faculdade de Direito na qual ele dá aula, não há nenhuma justificativa, ele também não é mais reitor. Proibição de ingressar na Corregedoria Geral do Estado, não há nenhuma justificativa, ele não é mais Corregedor-Geral do Estado, e a Corregedoria Geral é correcional dos órgãos de administração direta, não tem nenhuma relação com a universidade. E a tornozeleira eletrônico causa, inegavelmente, um grande constrangimento. Então, ao menos, subsidiariamente,
Embora não haja contemporaneidade para nenhuma delas, requer-se que Vossas Excelências revoguem todas as medidas cautelares, ou, ao menos, a proibição de frequentar a Universidade e a Corregedoria Geral do Estado, o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de ausentar-se da comarca. Muito obrigado. Agradeço. Eu vou pedir vista